passo de fé para uma vida de milagres. Pode repetir com mais ousadia, vamos lá? Um passo de fé para uma vida de milagres. Todos nós somos desafiados a viver assim. O pastor Heleno, quinta-feira, ele me ministrou aqui na igreja e antes de chegar aqui foi duramente bombardeado em sua saúde. Ele até vomitou aqui na igreja. Ele passou mal. Mas mesmo sendo bombardeado, ele falou: eu vou para a igreja e eu vou ministrar a palavra. E aí ele testemunhou para nós que após o culto ele já estava aqui completamente curado. Então você veja o que é uma decisão e o que é um passo de fé. Todos nós somos desafiados a isso. Desde ontem também eu senti a mudança de clima. Lá não que estivesse frio no Rio, o Rio estava mais quente do que aqui. Muito quente no Rio de Janeiro, muito quente. Era impossível ficar em qualquer ambiente que não tivesse ar-condicionado. Impossível, calor assim, absurdo calor. Então eu tinha que estar transitando em alguns lugares e já procurando um canto com ar-condicionado. E isso então me deu um pouco desses sintomas gripais. Mas acordei hoje ainda também com os sintomas. Mas eu falei, hoje o tema é um passo de fé. Então eu não vou retroceder nesse passo de fé. E outras pessoas também disseram: pastor, eu também estou com sintomas também assim. E eu digo: vá nesse passo de fé, porque Deus honra a fé. Diga comigo: Deus honra a fé. E eu vou entrar já nesse versículo aí que é o central, nesse texto que é o central de hoje. Mas eu quero ainda respaldar um pouco esse tema nessa introdução, falando para vocês que muitas vezes as pessoas pensam assim: mas pastor, quer dizer então que é só um passo de fé para experimentar os milagres na minha vida? E eu quero dizer para você que é isso mesmo. Muitas vezes nós já fizemos tudo ou quase tudo, ou até já estamos caminhando pela fé, e o que nós precisamos fazer é apenas dar um passo ou mais um passo de fé para que o milagre possa se manifestar. É exatamente isso. Muitas vezes nós estamos a um passo de experimentar o milagre, um passo para que o milagre aconteça. Porque, irmãos, na Bíblia não tem nenhum milagre que por detrás desse milagre não tenha tido por parte de alguém um passo de fé. Sempre que você vê na Bíblia um milagre, ou a pessoa que ministrou, ou a pessoa que recebeu diretamente, foi exigido dela um milagre. Ou até aquela pessoa que foi beneficiada recebendo um milagre, uma intervenção divina, tinha alguém orando e gerando para que aquele milagre acontecesse. Então não tem nenhuma possibilidade de acontecer qualquer milagre na minha vida ou na sua vida se a fé não estiver envolvida. Quantos podem dizer amém? Só que muitas pessoas, ao invés de dar o passo que está lhe faltando dar, ao invés de avançar um pouco mais além, às vezes a pessoa para na zona de conforto. Às vezes a pessoa para naquela zona de comodidade. Muitas vezes a pessoa aceita o bom, mas sem ela talvez nem saber que Deus tem algo melhor. E muitas vezes a pessoa fica parado no bom, fica acomodado com o bom. Mas aqui tá bom, eu não tinha nada. Isso aqui já é bom para mim, aqui já é bom demais, já é bom. E muitas vezes Deus está impulsionando, querendo nos levar para vivermos algo melhor e maior do que tudo que já experimentamos antes.
E às vezes o entrave é exatamente em mais um passo de fé. E a pessoa então às vezes para, às vezes é uma questão de mentalidade, às vezes é uma mentalidade pequena, que a pessoa não consegue pensar grande, não consegue ver o quão grande é Deus e quão grande é o plano que Deus tem para ela, o quão macro, maior é aquilo que Deus tem para ela, e a pessoa fica tão às vezes distraído, até usufruindo com algo bom que Deus deu, mas não consegue enxergar, abrir a mente, por causa dessa mentalidade pequena, que Deus tem algo melhor e maior. Diga comigo: Deus tem algo maior e melhor para a minha vida. Diga: eu preciso enxergar isso. Porque muitas vezes nós colocamos os nossos olhos na circunstância ou no problema que estamos vivendo hoje. E aí nós então baseamos as nossas expectativas por aquilo que estamos vivendo hoje. Se estiver vivendo uma estação ruim, então logo essa vai ser a expectativa. Eu acho que não vai acontecer muita coisa boa na minha vida não, porque eu estou vivendo um tempo ruim. E na verdade, essa nunca deveria ser a nossa condição. Nós nunca podemos olhar para as circunstâncias e permitir que ela defina o nosso futuro. Se você der uma olhadinha em 2 Coríntios 5:7, o apóstolo Paulo escreve: visto que vivemos por fé e não por vista. Quantos podem dizer amém? Diga: eu vivo por fé. Diga: e não por vista. Então muitas vezes nós colocamos a nossa fé, lançamos a nossa fé em algo, nos propomos crer em algo e estamos crendo, determinado a crer, estamos confessando, declarando, como eu disse antes, às vezes até já dando alguns passos de fé, crendo que aquilo que estamos confessando, declarando, orando, pedindo, chamando à existência, semeando para que aconteça, muitas vezes a gente pensa que já vai acontecer logo, só que nem todas as promessas de Deus acontecem logo, não é assim? Ou todas acontecem logo? Não, nem sempre as promessas de Deus acontecem logo, às vezes demora um pouco para as coisas acontecer. E quando nós estamos crendo e essa demora vai se estabelecendo por um tempo maior, é como se você estivesse sendo esticado na sua fé. Quem já se sentiu assim muitas vezes? Você sendo esticado na sua fé. É como se aquela coisa fosse esticando. E você fala: meu Deus, parece que vai arrebentar tudo. E você fala: mas eu estou crendo. Parece que não vai dar nada, vai dar certo. E você fala: mas eu estou crendo. A tensão vai aumentando, porque é assim: se você pegar um elástico e você começar a puxar, esticar esse elástico, o que vai acontecer com ele? Quanto mais você puxar, mais esticar, vai criar o quê? Uma tensão, não é assim? O mesmo acontece com a nossa fé. Muitas vezes nossa fé está sendo esticada, e quando ela é esticada, quando somos desafiados a crer mais, a confessar mais, a orar mais, a semear mais, a manter-se mais em Deus, é como se essa tensão fosse criada e você fica naquela coisa: eu continuo crendo ou eu desisto? Eu mantenho a confissão ou eu desisto? Quando já passou por isso? E eu já vi pessoas que desistiram, pessoas que estavam passando por problema de saúde e desistiram. Como Sandra falou aqui, a nossa irmã Eliane, de sexta passada, teve um ataque na saúde dela. Eliane, bombardeio na mente dela, ataque na saúde, passou mal. No sábado vomitou também. Muita adversidade, muito ataque nela. E Sandra orientando, orando, falou: olha, toma medicação X, faça isso, conforme a orientação médica que havia para ela. E ela então foi lá, tomou medicação. Aí disse bem assim, Sandra falou para ela ontem à tarde: olha, Marcos, você então vai participar do louvor da igreja, e depois do louvor no encontro de mulheres, você vai para casa ficar com Eliane.
Aí ela disse: quem disse que vou ficar em casa? Vou ficar em casa nada, eu vou para o evento de mulheres. Eu vou para o evento de mulheres. Sandra falou: nossa, que mulher de fé. Eu falo: essa nossa veinha é guerreira mesmo. Essa é glória, essa é uma mulher de fé. E ela veio, participou da programação, aqui estava e está ali sentada hoje. Amém? Recebendo a palavra, foi esticada. Mas ao ser esticada, ela não retrocedeu. Ao ser esticada, ela permaneceu. Quantos podem dizer amém? Vocês estão meio sonolentos hoje, parece. Estão meio sonolentos, amado. Pega essa palavra, amado. Pega essa palavra em seu espírito, amado. Pega essa palavra, segura essa palavra. A sua expressão diz muito do que você está recebendo. Quem está ministrando percebe até que ponto a palavra está entrando no seu coração. E se essa palavra de hoje não entrar no seu coração, vai ser só uma noite na igreja. Mas se a palavra entrar no seu coração, vai ser a noite sua na igreja. Vai ser a noite que vai ser um divisor de águas para você hoje. Para você hoje à noite. Então você não pode retroceder, ainda que uma tensão seja criada. A Bíblia diz em Hebreus 10:35, diz bem assim: visto que vocês precisam perseverar mais um pouco, e se você perseverar, o que há de vir virá, e não tardará, porque o meu justo vive pela fé. E no versículo 39 ele diz: nós não somos daqueles que retrocedem para destruição, nós somos daqueles que avançam. Quantos podem dizer amém? Então, se o negócio estiver esticando você, continue nesse lugar de fé. Não desista, não abra mão da sua confissão. Ao invés de ficar chorando e gemendo, vá para a presença de Deus e lá você vai receber refrigério, graça, paz, força, ânimo, e você vai sair mais animado, vai sair animada, vai sair avivado, refrigerada. O mundo à sua volta pode estar desabando e você diz: eu sei em quem eu creio. Jó, no capítulo 42, no auge da crise, ele disse: eu bem sei que os teus planos não podem ser frustrados, nem os seus propósitos impedidos. Por quê? Porque a coisa apertou para Jó, a tensão foi criada e ele falou: eu quero conhecer mais a Deus, eu quero conhecer pelos meus olhos, eu quero conhecer pela minha experiência. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu tenho experiência com Ele. É isso que nós queremos, é isso que nós queremos. E muitas vezes, quantas pessoas desistem prestes a receberem o seu milagre, infelizmente. E aí elas põem a culpa em quem? Em Deus. O que é que elas dizem? Deus não quis. Não é assim? O que é que elas dizem? Não foi da vontade de Deus. Deus não quis. Deus está no controle. Porque quando Ele quer, ninguém impede. É assim. Em Marcos 6, Jesus estava em uma casa pregando a palavra e diz que Ele ali impôs as mãos e curou alguns enfermos, e os demais não foram curados por causa da incredulidade deles. Deus quer curar todos de todas as doenças e todas as enfermidades. Cura é inquestionavelmente a vontade de Deus. Não importa a doença ou a gravidade da doença, cura sempre vai ser a perfeita, o plano A de Deus para o ser humano. Sempre, sempre, sempre. Mas por que as pessoas não são curadas? Não é porque elas não são curadas, é porque a pergunta é: por que as pessoas não recebem a cruz? Porque o que Jesus fez, Ele já fez, irmãos. Agora é uma questão de quê? De fé. Passos de fé para receber a cura,
ou em algumas situações é só um passo de fé. E as pessoas então desistem, colocam a culpa em quem? Em Deus. E aí se entregam ao problema, seja na área da saúde ou em qualquer uma área que a pessoa esteja enfrentando. E eu quero mostrar hoje para vocês esse texto que nós temos aí de Gênesis capítulo 12, falando sobre Abraão. Vamos ser inspirados por a vida dele hoje. Se der tempo ainda eu falarei um pouco sobre Moisés e falarei mais um pouco ainda sobre Jesus e concluirei com Gálatas. Mas ao final eu vou ministrar algo liberando para a sua vida, milagre para a sua vida. Se você entrou aqui com doença, com alguma enfermidade, você vai receber aqui a sua cura e o seu milagre hoje. Se você está com um problema difícil de ser solucionado aos olhos naturais, a Bíblia diz em Marcos 9:23, tudo é possível àquele que crê. Quantos podem dizer amém? Então nós vamos ser inspirados por esse texto hoje e ver como Abraão foi esse homem que caminhou essa jornada de fé. Diz-me assim em Gênesis capítulo 12, versículos em diante, diz o Senhor, versículo 1 em diante. O Senhor tinha dito a Abraão. É interessante como esse versículo, Felipe, pastor Heleno, Sandra, como esse versículo é interessante, porque as pessoas não se atentam a esse pequeno detalhe. Elas pensam que foi nesse capítulo 12 que Deus disse para Abraão: saia da sua terra e da sua parentela. Mas não foi nesse capítulo 12. Deus já havia falado com Abraão anteriormente. E eu quero que você preste bem atenção a isso, porque o texto diz bem assim: o Senhor tinha dito a Abraão. Não diz bem assim, o Senhor disse a Abraão, tinha dito. Então Deus já havia o que, amados? Falado. Falado com quem? Com Abraão. Deixe sua terra natal, seus parentes e o que, amados? E a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Que mais? Farei de você uma grande nação, e o que, amados? E o abençoarei. Quantos podem dizer amém? E o abençoarei, tornarei famoso, e você será o que, amados? Uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você serão benditos ou abençoados todos os povos da terra. Está no texto aí? Por favor, então, Eric, bote agora aí Atos capítulo 7, versículo 2 em diante, por favor. Vejam agora o que eu disse que Deus havia dito a Abraão. Então Estevão respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu ao nosso, que, amados, antepassado Abraão. Aonde, irmãos? Na Mesopotâmia, antes de ele se estabelecer em Harã. Versículo seguinte: e disse: deixe sua terra natal e seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Versículo 4: então Abraão saiu da terra dos caldeus e morou aonde, amados? Em Harã, até seu pai morrer. Depois Deus o trouxe aqui para a terra onde vocês agora vivem. Então, nós temos aqui, preste atenção agora, nós temos aqui 3 citações de 3 lugares geográficos. Nós temos aqui, lá a primeira, a citação da parte da Mesopotâmia, depois quando eles se estabelecem em Harã, e depois o próximo passo, que é quando Abraão chega aonde? Quem pode dizer? Abraão chega aonde? Em Canaã. Então Abraão, ele recebe de Deus uma palavra dizendo que ele deveria deixar a terra dos seus pais, da sua família, e seguir para uma nova jornada, para um lugar que Deus estava impulsionando o seu
coração. Agora volte para Gênesis, capítulo 11. Vamos ver aqui alguns versículos. Diz bem assim em Gênesis, capítulo 11, versículo 27 em diante. Este é o relato da família de Terá, pai de Abrão. Pai de Abrão, Naor e Harã. Harã que foi o pai de Ló, Naor e Harã. Versículo 28. Harã, que foi o pai de Ló, morreu em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, sua terra natal, enquanto seu pai Terá ainda vivia. Tanto Abraão quanto Naor se casaram. A mulher de Abraão se chamava Sarai, e a mulher de Naor, Milca. Milca é sua irmã. Isca eram filhas de Harã, irmão de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha o que, amados? Filhos. Certo dia, Terá tomou seu filho Abraão, sua nora Sarai, a mulher de seu filho Abraão, e seu neto Ló, filho de Harã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã, mas fizeram o que, amados? Prepararam em Harã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. Preste atenção. Eu sei que essas citações, se você ler assim na igreja rapidamente, talvez você não assimile tudo, mas eu quero fazer uma ilustração bem bacana. Terá, o pai de Abraão, ele teve 3 filhos. Então ele teve o próprio Abraão, ele teve então Naor e ele teve Harã. Então ele tem 3 filhos. O pai de Ló é o primeiro que morre, enquanto ainda ele estava na sua terra de origem, que era chamada Ur dos Caldeus. Eu pergunto para você, irmãos, é fácil para um pai sepultar um filho? É fácil? Não. Então Terá, o pai de Abraão, perdeu um filho. O seu filho morre. Abraão, por sua vez, perde um irmão. O seu irmão morre. Então, veja que cenário ruim Abraão estava nessa região chamada de Ur dos Caldeus. E para piorar ainda, o seu irmão deixou um filho, um sobrinho Ló, que Abraão tomou conta dele. E só que Sara, sua mulher, não podia o quê? Engravidar. Então eu pergunto para vocês, Abraão estava cercado por um bom cenário ou um cenário ruim? Cenário ruim. E nesse lugar, em Ur dos Caldeus, Deus que Abraão ainda não conhecia, começou, conforme Atos 7, a colocar no coração dele que ele deveria sair dessa região de Ur dos Caldeus e partir para onde? Para Canaã, para um novo lugar aonde Deus iria fazer coisas novas na vida dele. Quantos podem dizer amém? Eu acredito então que Abraão comunica isso para o seu pai e para a sua família. E ao comunicar isso que Deus estava comunicando ao seu coração, conforme Atos capítulo 7, que diz que Deus falou com Abraão para que ele saísse da sua terra de Ur dos Caldeus e deixasse sua parentela, eu creio então que quando Abraão relata isso para a sua família, o seu pai diz bem assim: olha, Abraão, eu também quero ir com você. Eu também quero ir com você. Eu quero acompanhar você nessa jornada. Ló também fala: eu também quero ir com você, meu tio. E eles então vamos nessa, então vamos juntos. Vamos lá então. E aí é o que você diz, o que você lê aqui no versículo 31, que diz bem assim: certo dia, Terá tomou seu filho Abraão, sua nora Sarai, seu neto Ló, e se mudou de Ur dos Caldeus, partindo em direção a que terra, irmãos? Canaã. Mas eles pararam em Harã. Ou seja, Harã era o destino final deles? Não era.
Deus estava indicando que eles deveriam ir para onde? Para Canaã. Mas eles pararam em Harã. Harã era uma cidade com um comércio muito forte. Harã era uma cidade já assim com um certo progresso, até melhor do que Ur dos Caldeus. E eu acredito que foi isso que começou a distrair o coração de quem? De Abraão. Começou a distrair o coração de quem? Do seu pai. Se bem que Deus não tinha falado para que o seu pai fosse com ele. Deus disse que ele deveria sair debaixo da tutela do seu pai e ir para o lugar que Deus estava o quê? Indicando. Mas todos eles se acomodaram e Abraão passou um certo tempo ali. Até que então o seu pai morre. E eu fiquei pensando, meu Deus, por que Abraão demorou tanto para dar esse passo? Por que Abraão demorou tanto para se mover em direção àquilo que Deus estava apontando? Por que Abraão aconteceu isso com ele? E o Senhor começou a ministrar o meu coração, me fazendo me entender que se Abraão não desse aquele passo, talvez, ele poderia até morrer prematuramente, como o seu irmão morreu. Ou talvez até morrer como o seu pai morreu, sem nunca entrar na totalidade das bênçãos de Deus. E eu quero que você se atente muito para isso. Deus tem algo melhor e maior para você. E você precisa enxergar isso. Você precisa enxergar isso. Você precisa abrir os olhos do seu coração e perceber o que Deus tem com você. Não importa qual foi a história do seu pai, não importa a história da sua mãe, não importa a história da sua família, o que aconteceu com o irmão, com a irmã, com os familiares, como foi no caso de Abraão, ou com as dificuldades que lhe cercam. É importante que você feche os seus olhos, digamos assim, e siga o que Deus está colocando em seu coração. Siga sem olhar para trás. Então eu creio que o Senhor começou a deixar mais forte no coração de Abraão aquela impressão de que ele deveria se mover. E agora então, no capítulo 12, quando Abraão sai da sua terra, da sua parentela, Deus começa a falar com ele sobre a bênção maior que viria sobre ele. Quando Deus falou antes que ele deveria sair da terra e ir para Canaã, Deus não deu detalhes de tudo, apenas disse: eu quero de você esse passo de obediência, esse passo de fé e de obediência. E muitas vezes acontece assim com a gente. Deus, ele não nos revela o plano global. Ele apenas exige que você dê um passo de fé. Se posicione em cima daquilo que ele está movendo, inspirando você para você fazer. E quando você então dá o primeiro passo, começa a se mover, Deus então ele vai abrindo. E aí, quando você olha para os próximos capítulos de Gênesis, você vai ver capítulo após capítulo, Deus sempre falando, reafirmando para Abraão a bênção que seria sobre a vida dele. No capítulo 13 acontece algo interessante. Acontece aquele conflito entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Eu até preguei sobre isso, eu acho que na minha última pregação aqui na igreja. Então há um conflito entre os dois pastores e os dois se separam. E é interessante que só depois que Abraão se separa de Ló é que Deus então torna mais claro ainda a promessa que ele tinha com Abraão. E o Senhor falou isso ao meu coração hoje, dizendo para você que muitas coisas vão acontecer na sua vida quando houver rupturas na sua vida. Rupturas de pessoas que não são saudáveis, que você está caminhando, que você está andando. E você precisa enxergar que você precisa deixar algumas amizades. Você precisa deixar algumas coisas
que enquanto você estiver preso com essas amizades, preso com esses relacionamentos, presos com essas coisas que você já sabe que não lhe fazem bem, você não vai conseguir enxergar o que Deus tem para você. Ló não era um mal para Abraão. Abraão era uma bênção para Ló, mas Ló não fazia parte do plano que Deus tinha com Abraão. Ló estava agregado a um plano, mas não fazia parte do plano. E quando houve esse rompimento, as coisas deslancharam mais ainda para Abraão. Eu quero dizer essa palavra para você hoje. Muitas coisas vão acontecer na sua vida. Muitas coisas vão acontecer na sua vida. Quando você falar assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou seguir adiante na minha caminhada. Eu vou seguir adiante na minha caminhada. Eu sei o que Deus está falando. Eu sei o que Deus está indicando no meu coração. E eu vou seguir o plano que Deus tem para a minha vida. Olhe, se o que essas pessoas que lhe cercam, se essas pessoas servem de inspiração para você, ou se são pessoas que estão puxando você para baixo. Pastor, quer dizer então que eu não tenho que ter amigos e bons relacionamentos? Temos que ter amigos e bons relacionamentos. Relacionamentos são importantes, mas relacionamentos saudáveis. Relacionamentos que inspiram. Relacionamentos que motivam. Que lhe coloca perto de Deus. No capítulo 14, Abraão mais uma vez tem uma oportunidade de dar mais um passo de fé. Ele vai naquela guerra contra os reis, e quando ele vai nessa guerra, toma os bens, e Abraão faz uma coisa que ninguém obrigou ele a fazer, como disse o pastor Heleno, ninguém mandou ele fazer. Ele voluntariamente entrega o dízimo de tudo aquilo que ele havia conquistado naquela guerra, e ele entrega os dízimos a Melquisedeque. E quando Abraão dá esse passo de fé e de entregar os dízimos para Melquisedeque, a palavra diz que Melquisedeque faz o que, amados? Abençoa a Abraão. E mais uma vez, a bênção que já estava sobre ele, profetizada sobre ele, é reafirmada sobre ele. Quantos podem dizer assim? Diga, eu vou viver o plano de Deus integralmente. Agora vocês observem como Abraão ele foi construindo uma jornada de fé. Então no capítulo 14 ele dá o dízimo. No capítulo 15 ele começa a ser assolado por um espírito de medo. Um medo que é se abater sobre ele. Enquanto Abraão está pensando como é que vai ser o seu futuro, no capítulo 15 Deus aparece e diz assim: Abraão, não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Eu sou a sua proteção, o seu escudo contra a pobreza. Eu sou a sua proteção, eu sou a sua provisão. Não fique olhando para esse herdeiro, para esse seu servo, como se ele fosse o seu herdeiro. O seu herdeiro vai nascer das entranhas de Sara. Eu tenho uma aliança com você, e por meio de você, a sua descendência será abençoada. E a palavra diz que Abraão ali entrou em aliança com Deus. Abraão caiu em um sono profundo, e enquanto ele estava nesse sono, ele teve uma visão, e Deus falou com ele até sobre a época em que Moisés libertaria o povo das mãos de Faraó. E mais uma vez Deus disse para ele: está vendo as estrelas do céu? Estou. Está vendo a areia do mar? Estou. Assim será a sua descendência. Capítulo após capítulo, Deus afirmando as promessas que ele tinha com quem? Com Abraão. Cada vez mais a sua mente se abrindo, cada vez mais os seus olhos espirituais se abrindo, e Abraão crescendo. E Abraão crescendo, Abraão conseguindo enxergar coisas
que ele não enxergava antes. Abraão começando agora a crer em Deus de uma maneira muito grande, e Deus estava trabalhando com Abraão, trabalhando, conduzindo, ampliando a fé dele para trazê-lo ao ponto X, ao clímax da história entre eles, que se dá no capítulo 22, quando Isaac, já nascido, o filho da promessa, grande, rapaz, Abraão satisfeito, feliz com o seu filho, feliz com a promessa. E Deus então chega para ele e fala: Abraão, toma Isaac, o teu filho a quem você ama, e leva a um monte, e ali você sacrifica ele para mim, Abraão. O que você faria? O que você faria? O que você faria? Eu entregaria. Eu chorava. Eu não entregava. O que você faria depende de o quanto você conhecia de Deus, ou o quanto você conhece. Abraão conhecia Deus de uma maneira tão intensa que Abraão primeiro não duvidou que era a voz de quem? De Deus, porque era uma voz até contraditória àquilo que Deus havia prometido para quem? Para ele, que através da sua descendência todos os povos seriam abençoados. E como é que a minha descendência vai ser abençoada se Deus quer que eu mate esse filho, que é o filho da promessa? Mas você sabe, quando Abraão pensou no sacrifício, ele não pensou como a morte sendo o fim para Isaac. Ele pensou em algo maior. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, 16 em diante, fazendo menção a esse episódio de Gênesis capítulo 22, diz bem assim, que Abraão cria no Deus que chama as coisas que não existem como se elas existissem, porque ele cria que Deus era capaz até mesmo de ressuscitar o seu filho Isaac. Quantos podem dizer amém? Então olhe como os olhos de Abraão se abriram. Se eu perguntar para você assim: Fábia, você acredita que Deus pode ressuscitar alguém? Sabe dizer o quê? Sim. Aí a minha próxima pergunta é: mas você crê por quê? Por que você crê que Deus pode ressuscitar alguém? Não estou falando de uma pessoa específica, alguém. Por que você crê? Quantos crê que Deus pode? Por que você crê que Deus pode? Por que você crê? Nós cremos porque nós temos o respaldo na palavra. Amém? Nós temos o registro na palavra de pessoas que morreram e ressuscitaram mediante o poder de quem? De Deus. Então é por isso que você crê. Você não crê porque eu acho que ele pode. Você crê porque você tem a Bíblia como a palavra de Deus, que tem relatos de pessoas que morreram e ressuscitaram. Mas Abraão tinha isso? Até aquele ponto, Gênesis 22, ninguém tinha morrido e ressuscitado. E como Abraão cria que Deus era capaz de ressuscitar o seu filho, se ele nem sabia o que seria uma ressurreição? Porque Abraão conheceu Deus que ressuscita. Ele conheceu Deus que ressuscita. Então, quando Deus lhe falou para que ele desse um passo de fé e sacrificar Isaac, ele não se enganchou, ele não titubeou, ele não duvidou, ele preparou tudo e falou: vamos. Preparou a lenha. No dia seguinte, preparou a lenha, os animais, chamou os servos e seguiram em jornada ao monte Moriá. E a Bíblia diz que foram 3 dias de caminhada, 3 dias para ser tentado, 3 dias para desistir. Mas Abraão foi a cada dia dando os passos. E quando chega no último dia, no pé do monte, ele chama os rapazes, os servos que foram com ele e com Isaac, e diz bem assim: fiquem aqui, eu e o rapaz subiremos ao monte, adoraremos e retornaremos.
Então ele sabia que iria sacrificar, ele não estava de brincadeira, mas ele sabia que iria voltar com Isaac. Então, aquele passo de fé, que foi algo tão desafiador para Abraão, para ele não foi. Porque ele conhecia Deus. Eu tantas vezes sou cercado por pessoas aqui na igreja, que eu falo bem assim para elas: dê esse passo, faça isso, faça assim. Às vezes na área financeira eu falo: semeie. Pastor, está numa tempestade, devolva o seu dízimo logo. Pastor, entregue o dízimo, feche os olhos e entregue. Aí pastor, só obedeça, entregue. Aí pastor, só obedeça e entregue. Mas se eu fizer, mas... E às vezes é só um passo de fé para experimentar um milagre. E a pessoa fica: mas vai faltar, mas eu tenho uma conta para pagar. E Abraão não fez isso. Abraão foi, quando ele prepara a lenha, pega o fogo e vai colocar o punhal, o anjo brada e diz: Abraão, não faça isso. Eu vejo que você teme a Deus e obedece o Senhor. E quando Abraão levanta os olhos, ora para o lado, ele vê um cabrito preso pelos chifres nos arbustos. E ele diz: no monte do Senhor se proverá. Esse é o meu Jeová Jirê. Esse é o Deus da minha provisão. Abraão tinha centenas de cordeiros. Abraão tinha milhares de animais. Deus proveu. Não foi porque Abraão não tinha. Deus proveu porque Deus pediu para Abraão o melhor, que era Isaac. E ele disse: eu vou te dar o meu Isaac. E quando ele disse: Senhor, eu vou sacrificar Isaac, você falou: não precisa. Então naquela hora Deus proveu aquele animal. E ele disse: Deus é o Jeová Jirê, é o Deus da provisão. Talvez, irmãos, nem precisaria naturalmente que aquele sacrifício fosse feito, se não tivesse nesse sacrifício um ato profético de que esse sacrifício representaria Cristo, que estava morrendo por nós. Então, amados, muitas vezes Deus está trabalhando em nós, construindo em nós uma vida de milagres. Muitas vezes Deus quer prover, quer desatar, quer manifestar, quer fazer algo na sua vida, e você às vezes fica ali empacando em dar apenas um passo de fé. Diga comigo: eu vou me mover em fé. Agora nós vamos entrar no caso de Moisés, um homem que estava caminhando com Deus. Moisés foi criado de uma forma excepcional, com todos os privilégios dentro do palácio de Faraó. Ali estava Moisés usufruindo de tudo aquilo que era-lhe favorável ter, sendo um hebreu, mas tratado como um egípcio. Nem sendo tratado como egípcio comum, mas como se fosse um príncipe, sendo tratado como o filho da filha de Faraó, como um neto de Faraó. A Bíblia diz que Moisés foi tão bem tratado, Moisés foi tão bem cuidado, que ele em Hebreus capítulo 11 diz que ele teve que abdicar do conforto, do luxo e dessa condição, mas em obediência a um plano de quem? De Deus. Moisés disse bem assim: eu tenho tudo no palácio de Faraó, mas me falta uma coisa. Falta o quê? Cumprir com o plano que Deus estava fomentando no seu coração. O plano de libertar os hebreus estava tão latente no coração de Moisés, que quando Moisés viu um egípcio maltratando um hebreu,
né? Ele foi lá e defendeu o hebreu. E ao defender o hebreu, ele acabou matando quem? Um egípcio. E no dia seguinte ele passa pelo mesmo lugar, perto, e ele vê agora 2 hebreus brigando, e ele vai apartar a briga. E quando ele vai apartar a briga, um dos 2 disse: você quer fazer com a gente também igual você fez com o egípcio? E ele disse: eita, meu negócio vai ser descoberto o que eu fiz, vou zarpar daqui. E ele então vazou, foi embora da região de Faraó, indo morar lá no deserto. Lá ele conhece Jetro, sacerdote de Midian, da onde ele foi morar, casa com uma das suas filhas e começa a construir a sua família, e isso dura por 40 anos. Mas ele continuava com o seu coração centrado naquilo que Deus havia colocado as impressões quando ele ainda morava no Egito. Até o dia em que ele teve aquela visão de uma sarça em chamas. O fogo estava sobre a sarça, mas a sarça não se consumia. Ele: meu Deus, que coisa impressionante, eu vou até lá para ver que maravilha é essa. E quando ele chega, há uma voz que sai da sarça dizendo para ele: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Moisés então obedece a Deus, recebe o comissionamento de se tornar o libertador de quem? Do Egito. E Moisés então vai nessa missão agora de se apresentar novamente aos seus irmãos hebreus que moravam no Egito, lá sendo maltratado, e ele vai depois se apresentar para Faraó e para suas autoridades, pedindo que libertassem o povo. E vocês vão lendo a história em Êxodo e vão ver de todo aquele processo de libertação das pragas e mais pragas, até que o povo então sai do Egito. E quando estão acampados na última divisão territorial, de um lado, aonde eles estavam, o território do Egito, na sua frente o Mar Vermelho, e do outro lado o deserto. Eles olham para trás, eles começam a ver o exército de Faraó vindo no encalço deles. O povo vai de encontro a Moisés e põe pressão para que Moisés faça alguma coisa. Moisés então ele vai clamar a Deus, e quando ele clama, o que Deus diz para ele? Moisés, por que você está clamando a mim? Eu já dei uma ordem para você. Marche, Moisés. Marche, Moisés. Olha só, é errado orar? Não. Moisés estava fazendo uma coisa errada? Não. Mas Deus não queria naquela hora que ele estivesse orando, mas que ele desse passo de fé. Muitas vezes é assim. Muitas vezes você fala, está orando por um milagre, e Deus, Ele já ouviu a sua oração. E agora não se trata mais de oração, agora se trata de ações correspondentes. E quando você começa a dar os passos que Deus está querendo que você dê, você vê o milagre se manifestar. Então Moisés vai, pega o cajado, e quando ele toca o cajado na água, a água o quê? Se divide, cria aquele paredão enorme, e o povo então atravessa o Mar Vermelho de uma maneira sobrenatural, uma intervenção, um milagre por causa da obediência de um passo de fé. Diga comigo: eu vou dar os passos de fé que Deus está requerendo na minha vida. Moisés foi levado a esse grande milagre, mas tudo começou quando ele decidiu sair da casa de quem? De Faraó, e romper com aquele sistema. Mais uma vez, a palavra de hoje está alertando para esse ponto, para você sair de um lugar, de uma situação, de uma condição, de meio da onde você vive,
em direção ao que Deus tem para você. Você precisa enxergar isso com os olhos do seu coração, com os olhos espirituais, ainda que com a mente você não entenda. Irmãos, muitas vezes vai ser para nós exigido, entre aspas, digamos assim, alguns passos de fé que vai ser contrário à lógica. Você está pronto para isso? Para obedecer algo assim? Você está pronto para isso? Nós temos exemplos na Bíblia. Jesus falando com muitas pessoas sobre isso. Jesus falando com homens, com várias e várias situações. Ele chega para os discípulos em Lucas 5. Trabalharam a noite inteira, pegaram o quê? Nada. Jesus senta no barco, começa a ensinar a palavra, e após o tempo de ensino, ele chega para os discípulos e diz assim: peguem o barco e vão à parte mais funda do mar, e ali você lance o que, amados? As redes. Jesus estava dando para eles uma direção. Seguir essa direção ia colocar eles debaixo do milagre. Mas a direção parecia ser algo sem sentido. Porque Jesus era pescador, irmãos. Era pescador? Qual era o ofício dele? Carpinteiro. E ele, sendo um carpinteiro, está dando uma ordem para pescadores. E a ordem para pescadores era contrário à lógica da pescaria, porque eles já haviam trabalhado a noite toda e aquele não era um horário favorável à pesca. E ele então diz: vão onde as águas são mais fundas. E às vezes ele está querendo isso de nós, que você dê passos mais fundos. Alô, tem alguém aí? Ele quer que você dê passos mais fundos, que você dê passos mais ousados, que você saia dessa caixinha da sua mente, que pensa assim, não, mas tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Não, Jesus, ele fala além do nosso intelecto, além da razão humana, além da lógica. Uma palavra sua, uma direção, nós temos que pegar e executar, amados. E os discípulos então vão, prepara tudo novamente, entra no barco, vai até onde as águas são mais fundas, e o resultado? Medíocre, zero ou exponencial? Milagroso. Por causa de que? Um passo de fé. Quantos podem dizer amém? Ele disse: vão onde as águas são mais fundas. Jesus então, ele faz tantos outros milagres. Em João capítulo 5, ele encontra um homem paralítico no tanque Betesda, que esperava por mais de 30 anos o mover das águas. Ali estava aquele homem, aguardando que o anjo descesse e movesse as águas. Porque de certo em certo tempo um anjo descia e movia as águas. E sempre que esse anjo movia as águas, e aquela pessoa que fosse colocada primeiro no tanque recebia o quê? O seu milagre. E ali está um homem há 30 anos esperando esse milagre. Esse homem foi muito determinado, sim ou não? Por menos do que isso, quantas pessoas não desistem? Porque ele só era paralítico. Estou dizendo só, não era que a paralisia é coisa simples, não. Eu digo só porque ele poderia muito bem se adequar a essa situação e viver a sua vida com uma deficiência, mas tocar a vida, sim ou não? Não era tipo de uma doença terminal.
que ele poderia ficar ali e morrer, ou se sair dali podia morrer. Ele poderia seguir a vida dele. Mas é interessante que esse homem não aceitou essa condição. Ele falou: eu vou ficar aqui, eu vou esperar o mover das águas. Mas o milagre veio num dia diferente, de uma forma diferente, por um meio diferente. Quem aparece para ele é Jesus e não é um anjo. Vem num dia de sábado como ele não esperava que fosse num sábado, e de uma maneira diferente. Ele não foi colocado na água. Jesus nem foi lá e sacudiu aquela água. Olhou para ele e disse bem assim: pegue a sua maca, levante-se e vá para casa. No natural, o que ele deveria dizer para Jesus? O que ele deveria dizer para Jesus? Como eu vou pegar a maca? Como eu vou andar para minha casa se eu sou o quê? Paralítico. Veja que ele não processou na sua mente a ordem de Jesus. Quando ele deu a ordem, ela foi direto para o seu espírito. Puf! E ele foi. Amém? Sabe que tem pessoas que elas às vezes demoram para fazer as coisas, e essa demora às vezes tira elas da fé. Exemplo na área financeira. Tem que fazer isso, dá o dízimo logo. Então depois eu faço. Aí começa a vir uma dúvida, começa a vir um negócio, começa a vir outro, não é assim? Começa a vir uma coisa, a vir outra. Mas eu faço na semana, eu faço na quinta. Não, eu faço um pix na sexta. Foi tão corrido hoje, eu deixo para fazer domingo na igreja. Mas fazer hoje? Hoje não, eu faço amanhã. Amanhã eu faço tudo de cabeça fria. Olha. E esquentou a cabeça, foi. Aí fica postergando. Seja em qual área for. Estou usando apenas como exemplo. Mas quando você pega no Espírito, faça logo. Quantos podem dizer amém? Faça logo. Nós, às vezes, somos assim, como família em casa. Em várias áreas, fazemos logo. Eu digo sempre, vai fazer um concurso, vai se inscrever, vai responder uma prova. A primeira impressão que vier no seu coração, responda e não mude. Eu já dei essa direção para pessoas que tinham que fazer uma prova, alguma coisa. Eu falei assim: a primeira impressão que vier, responda e não mude mais. A pessoa fez. Aí eu digo: e aí, como é que foi a prova? Pastor, foi uma bênção. Eu fiz exatamente como o senhor orientou. Mas teve duas questões lá embaixo que depois eu fiquei pensando: rapaz, será que é isso mesmo? Aí você fez o quê? Não acredito não. Eu mudei. E depois que mudou, pastor, não era que ela estava certa, pastor. Eu digo: porque você não pegou a palavra que foi o quê? Liberada. Aquele paralítico pegou. E quando ele pegou, o milagre se manifestou. Jesus chega para 10 leprosos e diz para eles o quê? Vão e mostrem-se aos sacerdotes. Ele não disse bem assim: venham, eu vou impor as mãos sobre vocês, vocês serão curados. Está constatada a cura? Está. Agora vão e mostrem-se a quem? Ele não fez isso. Ele disse apenas: vão e mostrem-se a quem? O sacerdote. Diz a palavra: e indo eles, perceberam que estavam o que, amados? Curados. Diz: e indo eles, perceberam que estavam curados. O que eles fizeram? Obedeceram. E só foi obedecer, dar o passo de fé, a lepra desapareceu, irmãos. Irmãos, um passo de fé é o que você precisa para o seu milagre. Mas saia da caixinha. Esses mesmos discípulos que Jesus deu a ordem dizendo: vão ao mar, lance as redes onde as águas são mais fundas. Agora em João capítulo 21, Jesus ressuscita, encontra os discípulos na beira-mar e diz bem assim para eles: vocês têm algum peixinho aí? Não, não temos nada. Pedro poderia dizer bem assim: quer que eu vá novamente com o barco mais no fundo pegar alguma coisa para o Senhor, mestre? Não é verdade? Porque isso tinha o que, amados? Funcionado. Ele não fez isso. Jesus dessa vez disse bem assim: vá aonde as águas são mais fundas.
Ele disse bem assim: atirem a rede à direita. Quantos estão atentos aqui? Mesmo cenário, sem peixe, mas agora uma direção diferente, fora da caixinha. Você tem que estar atento que nem sempre Deus vai repetir a fórmula do milagre. O que importa é você obedecer à direção, porque o milagre está no passo de fé que você dá. Eles não deveriam jogar a rede do lado esquerdo, não deveriam levar o barco mais no fundo, como foi da outra vez. Eles só deveriam lançar a rede à direita. Por quê? Porque é assim que ele está mandando. Pastor, por que eu tenho que fazer assim? Porque a palavra diz que é assim. Só obedeça a palavra. Mais uma vez, com pescaria de novo. Pedro está com Jesus na cidade deles, sem dinheiro para pagar o imposto. Pedro fala: mestre, não temos o dinheiro para poder pagar o imposto, nem o meu nem o seu. Aí o Senhor fala o que para Pedro? O que ele disse para Pedro? Vá ao mar e lance o que, amados? O anzol. Ele não disse agora: pegue o barco e lance o que? A rede. Ele disse agora: vá e lance o que? O anzol. E o primeiro peixe que você pegar vai ter uma moeda presa na boca do peixe. Vocês conseguem imaginar, irmãos, que negócio é esse? Você consegue imaginar? Se eu dissesse assim: você vai encontrar uma pérola na boca do peixe, seria mais fácil de crer. Mas encontrar uma moeda na boca de um peixe, como, irmãos? Quantos peixes tem no mar, irmãos? Milhões de peixes. E lá vai Pedro agora com sua varinha. Imagine a cena. Tu vai para onde, Pedro? Eu vou no mar. Fazer o quê? Lançar o meu anzol lá. Para pegar o quê? Um peixe. Mas tem peixe ali no açougue. Não, mas o mestre mandou ir lá pegar um peixe. E por que esse peixe tem de especial? Ele disse: quando eu lançar o meu anzol, eu vou pegar um peixe e vai ter uma moeda presa na boca do peixe. E ele vai, lança o anzol, não demora muito, o anzol está puxando. O que é isso? Puxando? Não era molinete assim, né? Então ele vai lá e puxa. Meu Deus, que peixe! Abre a boca do peixe e lá tem uma moeda. Exatamente como Jesus disse que faria. Ele não erra o endereço, ele não erra a instrução, ele não erra a direção. Ele sabe muito bem do que você precisa. Ele sabe fazer milagres extraordinários. Eu citei alguns exemplos, todos estava requerendo daquelas pessoas apenas um passo de fé. E você pensa que está distante do seu milagre acontecer? Não está distante, apenas dê o passo de fé e você vai ver o milagre se manifestar. Marcos 16, o Senhor disse bem assim: ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Diz mais: e esses sinais seguirão os que creem. Os milagres acompanham aqueles que creem. Quantos podem dizer amém? Preste bem atenção. Henrique, Sandra, Felipe, Pastor Heleno, Fábia, vocês que estão aqui, eu quero que vocês ouçam bem atenção essa palavra que o Senhor me deu hoje, específica para o meu rebanho, palavra da fé. Eu vou
ler o que eu escrevi mediante a inspiração do Espírito Santo. Muitas vezes eu tenho tentado inspirar tantas pessoas à minha volta, dando comandos para elas. Mas eu digo bem assim: faça tal coisa. Faça isso. Faça assim. E não é coisa aleatória. Eu sei do poder que existe nas palavras e eu não gosto de jogar palavras fora. E eu sei o peso que tem a palavra de um pastor e a minha própria palavra. Muitas vezes eu só dou simples comandos. Faça assim. Não quer dizer que a minha palavra tem que ser seguida absolutamente. Não. Mas como seu pastor, ela deve ser levada absolutamente com muita consideração. Sim ou não? Porque é o meu pastor quem está falando. E a palavra diz bem assim: as ovelhas fazem o que, amados? Ouvem a voz de quem? Do seu pastor. E seguem a voz do seu pastor. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Algumas pessoas que saíram dessa igreja saíram porque não ouviram a minha voz. Elas não ouviram a minha voz. E eu vou dizer para você isso, escute o que eu vou dizer. Não procure ninguém que saiu daqui. Eu sempre orientei isso, nunca procure. Deixe ela sozinha que um dia vão voltar. Mas muitos que saíram vão voltar. E não é porque eu estou dizendo que vão voltar e estou torcendo para que voltem, não. Eu torço para que sejam felizes aonde estiverem. Mas alguns vão voltar debaixo de dores. E não é porque eu estou lançando maldição, pode deixar gravado isso. Não estou lançando de jeito nenhum, não. Não estou lançando. É porque há um peso muito grande quando você segue a direção do Espírito Santo e quando você não segue. E o Senhor falou comigo o que eu escrevi ali. Ele diz: eu estou te entregando um povo que vai seguir a sua voz. Eu estou te entregando um povo que vai seguir a sua voz. E a minha voz, como pastor, eu procuro fazer com que a minha voz não seja as minhas palavras, mas palavras de Deus. Quantas pessoas com casamentos quebrados, e eu falei: não se separem, lute pelo seu casamento. Deus vai restaurar a sua vida e seu casamento, e casamentos foram restaurados. Pessoas com os negócios capengando, e eu falo: não abra mão do seu negócio, continue crendo que o seu negócio vai prosperar, e o negócio prosperando. Quantas pessoas com tantas situações na vida, e a gente só orientando, vá por esse caminho, seguindo a orientação, o tempo, às vezes com dificuldade, com pressão, mas daqui a pouco tudo se ajustando e as coisas indo para o normal. Deus vai derramar algo muito grande em nosso meio. Vamos, pode dizer amém. Eu tenho essa nota no meu coração. Nós vamos chegar nesse final de ano de 2023 com tantas coisas que vocês não têm nem noção. Ontem à noite, antes do evento das mulheres, eu orei com Genácia, com a mãe dela e com Valentina na minha sala, agradecendo a Deus por uma vitória dela, de Márcio, da sua família. Enquanto eu agradecia, eu comecei a orar mais e disse: Senhor, obrigado, porque a obra de Genácia não vai ser só nessa área. O Senhor fará muito mais, muito mais. E aí a mãe dela estava aqui à noite na reunião e Sandra me disse: Jair, a mãe de Genácia aceitou Jesus. Falei: oh, glória a Deus, glória a Deus. E nós vamos ver isso
familiares se rendendo para Jesus, pessoas sendo restauradas, negócios fluindo e prosperando. Deus conectou você ao lugar certo e à casa certa, e esse é um lugar onde muitas bênçãos fluirão sobre a sua vida. Estamos debaixo de uma palavra que esse ano veremos a bondade de Deus em nossa vida. E essa bondade engloba todas as áreas das nossas vidas. E eu vou orar agora por liberação de milagres. Fica em pé em nome de Jesus.